Olha só, após a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, a situação pode pressionar custos do agro brasileiro e imagens no campo? Pois é, sobre a instabilidade política e militar, nós vamos conversar. Eu converso agora com João Alfredo Niegrai, especialista em negócios internacionais e geopolítica da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muito bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Simone. É uma super alegria estar com você e com os nossos espectadores. Prazer em tê-lo aqui, viu, João? Disputa estratégica entre Estados Unidos e China nesse meio, uma questão política, comercial, reflexos na geopolítica regional. Eu te pergunto, quais são? Vamos lá, essa é uma grande pergunta que eu acho que é o que todos nós temos nos feito em alguma medida, desde aquele fatídico sábado, quando os estadunidenses realizaram a operação militar na Venezuela. Pois bem, eu venho dizendo que é uma interpretação muito rasa nós acreditarmos que tudo pode ser resumido a petróleo. Eu acho que é muito mais do que isso. Os Estados Unidos, em origem, não necessitam do petróleo venezuelano para se manter. Eles conseguem produzir e atender a demanda interna de forma plena. Eu diria que, nesse momento, esses atos estadunidenses em relação à Venezuela, eles servem muito mais para reduzir o cardápio de escolha de rivais estratégicos e de rivais sistêmicos. A China, por exemplo, hoje é o maior país importador de petróleo, o país que mais importa a commodity. E é num cenário como esse que aos Estados Unidos, um pedaço dessas grandes reservas globais, ou efetuarem esse ato na Venezuela e agora dizerem que os venezuelanos venderão petróleo a eles acabam reduzindo aí um pouco o cardápio de opções chinesas. Ainda que a Venezuela esteja nos últimos anos produzindo muito menos do que originalmente teria capacidade de produzir, em virtude de defasagem técnica, de defasagem de pessoal, eu acho que o primeiro efeito geopolítico disso é reduzir o cardápio de opções da China e de outros rivais, digamos assim, geopolíticos, nesse grande tabuleiro global que vem sendo as relações internacionais. Como eu falei, é uma disputa estratégica aí, Estados Unidos e China. Os Estados Unidos cercando cada vez mais os passos da China, a China também fazendo suas ações aí em relação aos Estados Unidos, A gente só fica observando aqui na América do Sul agora como um palco central. Vimos aí, estamos vendo os Estados Unidos, com os olhos voltados também para o Ártico, para a Groenlândia, mas aqui também para a nossa América do Sul. O Trump não falou ainda, mas temos aí, em relação ao que a China vem colocando lá, o seu poderio na construção aí lá no Chile, Quando a gente vê a rota bioceânica, o interesse deles na rota bioceânica, o Brasil pode acabar sendo beneficiado, para escoar os grãos, atravessando, os países aí, mas enfim, tem também essa questão da rota bioceânica e os Estados Unidos muito ligados, aqui na América do Sul, professor? Com certeza. Ultimamente, comércio internacional e geopolítica têm andado de mãos dadas, e a questão é sobre quem controla o quê, quem controla quais rotas. Quando o Trump fala da Groenlândia, por exemplo, a gente tem aí um novo tabuleiro geopolítico que também é o Ártico, porque pelo Ártico podem passar ali novas rotas comerciais que ligam Europa, América do Norte e Ásia. E isso facilitaria muito o escoamento de produtos, a entrada e saída de produtos de maneira geral. Agora, quando a gente olha para a América do Sul no geral, acontece um fenômeno bastante interessante. Se nós buscássemos lá nos anos 2000, os países da América do Sul, quem era o maior parceiro comercial eram os Estados Unidos. Então, 26 anos atrás, os Estados Unidos era o maior parceiro comercial de boa parte dos países da América do Sul. Hoje isso já não é mais assim. Hoje a China é o principal parceiro comercial de boa parte dos países da América do Sul, o que mostra a importância que os chineses têm aqui. Agora, uma coisa é fato, é muito difícil que os Estados Unidos consigam tomar o local ou o lugar da China na América do Sul em termos de capacidade de investimento.
Os chineses têm muito mais capacidade de investimento nesse momento, em especial em virtude dos investimentos que já foram feitos em portos, em aeroportos, em ferrovia, e aí há esses projetos, como a ferrovia Norte-Sul, no caso brasileiro. Eu via, antes de mim, você falava com o Silmar, né, e eu prestava atenção na reportagem, na fala dele, muito interessante, diga-se de passagem, na qual ele comentava sobre os nossos problemas internetíssimo. Os chineses vêm investindo nisso e os estadunidenses eles não têm nem esse interesse no momento e talvez nem a mesma capacidade de endividamento que tem os chineses. Então, a gente está vendo aí que, além do Ártico, a América do Sul está certamente voltando para o tabuleiro geopolítico e para a atenção estadunidense, algo que já não estava há muitos anos. E aí, ontem, a gente uma ligação entre o Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que também não estavam, digamos assim, não estavam em bons termos até alguns dias atrás, né? Pois é, não é, João? Não estavam em bons termos, como você bem colocou aí, uma conversa de 1 hora. O presidente da Colômbia fez questão de dizer que ele que buscou essa conversa, mas existe essa possibilidade, não é, desse encontro entre eles, entre Trump e o Gustavo Petro. Enfim, a gente segue acompanhando também, que é mais um país que o Trump falou, citando aí em relação aos Estados Unidos combater, segundo eles, né, o narcotráfico, né, e colocando a Colômbia aí também como o centro dessa atenção deles, dos americanos. Agora, João, em relação a esse olhar aí mais profundo dos Estados Unidos aqui para a América do Sul, não é? No agro, por exemplo, a Venezuela é uma grande importadora de arroz em casca aqui do Brasil, né? Eles compram também soja, o Brasil compra deles fertilizantes, alumínios. O setor de arroz, por exemplo, teme essa instabilidade nos preços e nos contratos futuros. O que pode acontecer aqui quando a gente coloca o agro, não é? O agro brasileiro nessa questão da geopolítica? Excelente pergunta. Eu vejo que os reflexos da instabilidade venezuelana para o agro brasileiro tendem, nesse momento, a aparecer menos de forma direta e mais por canais indiretos, ligados justamente à energia, custos, mercados e geopolítica regional. Ainda assim, os impactos são relevantes, especialmente em um setor altamente sensível a preços de insumos, logística e de previsibilidade. Então, o primeiro impacto, naturalmente, vem do petróleo. A Venezuela, apesar de produzir pouco, como eu comentei, segue sendo um ativo estratégico no mercado global, de modo que qualquer instabilidade prolongada, seja por conflito, por tutela externa ou incerteza, acaba adicionando um prêmio de risco, né? Para o agro brasileiro, isso se traduz de maneira muito importante na possibilidade de preços mais voláteis para o diesel. E preços mais voláteis para o diesel envolvem certamente preparo do solo, transporte de algodão, de grão, né? Operação de máquinas e frete rodoviário até os portos. Mesmo que o Brasil seja um produtor de petróleo, como a gente sabe, o preço interno ainda responde a valores da dinâmica internacional. E aí o outro ponto, como você comentou, do fertilizantes, né? Embora a Venezuela não seja uma grande fornecedora direta de fertilizantes para o Brasil, essa crise regional pode reforçar um contexto global que já é delicado. Esse mercado de fertilizantes é altamente concentrado, é altamente sensível a choques geopolíticos. E se a gente tiver uma instabilidade venezuelana por mais tempo, ela vai se somar a tensões em outros polos que já exportam os seus fertilizantes para nós, como já acontece na Rússia e já acontece no Oriente Médio, de modo que o resultado é uma pressão sobre preços e sobre contratos. E como a gente sabe, energia mais cara encarece a produção de nitrogenados no mundo todo, o que impacta custos no campo brasileiro, mesmo sem relação direta com Caracas. Diesel usado no maquinário, no campo, não é? No transporte aí dos grãos. O mercado de fertilizante global, a gente viu esse mercado nessa volatilidade lá no início da guerra entre Rússia
não é? E Volodymyr Zelensky, a Ucrânia, a gente viu tudo isso acontecendo, né? O mercado, né, apreensão, que o Brasil depende muito, não é, João, do fertilizante externo. E quando tem um impacto desse aí, mais próximo aqui da gente, o mercado ele pode ser afetado, como você bem falou, mexeu numa peça de tabuleiro, lá na frente acaba pegando, não é, na ponta final, que é o produtor que pode ter esse custo mais elevado na hora da produção, não é? Com certeza, e o que me dá aí uma certa esperança nesse momento é que no sábado passado Trump havia dito com todas as letras que os Estados iriam governar a Venezuela, e aí agora, pelo desdobrar da última semana, aí vai fazer quase uma semana o que aconteceu, parece a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, ela está se acertando com os Estados Unidos e deve permanecer no cargo. Então, o que a gente viu foi a saída porém, a permanência do chavismo. E com isso, a gente tem uma expectativa de que a crise não seja assim tão intensa, em termos de demora para passar. E como a gente conversava, a escalada entre Estados Unidos e Venezuela reforça a percepção de que a América do Sul voltou a um radar geopolítico. E no geral, para o agro, eu vejo que isso significa maior cautela dos investidores em infraestrutura logística regional, risco de encarecimento de seguros e financiamentos e o possível atraso em projetos de integração logística que a gente precisa tanto, né? O corredor bioceânico pode ser um exemplo. E o agro brasileiro, ele depende cada vez mais de logística eficiente para competir. Agora, se me permite, Simone, eu gostaria de apontar que talvez haja um efeito positivo. Num cenário de instabilidade prolongada na Venezuela, que eu acredito que não deve ocorrer, e num cenário de maior imprevisibilidade energética global, o Brasil pode sim reforçar a sua imagem como um fornecedor estável de alimentos. E talvez isso possa favorecer soja, milho, proteínas animais e até mesmo contratos de longo prazo com países preocupados com segurança alimentar, como é a China e como são algumas nações do Oriente Médio. Mas esse ganho só se materializa se o Brasil conseguir manter previsibilidade regulatória, uma diplomacia pragmática e estabilidade interna. Certo, João, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje, né, dessa situação que passa a Venezuela e os desdobramentos, né, dessa ação militar dos Estados Unidos a Caracas no sábado passado. João Alfredo Niegrai, especialista em negócios internacionais e geopolítica da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, uma boa noite e um excelente final de semana a você e aos espectadores. Obrigada, João. Obrigada. Tchau, tchau.